China supera Estados Unidos como o país mais rico do mundo, segundo o consultor americano. A mudança da classificação da riqueza mundial foi anunciada na segunda-feira 15 pela consultora McKinsey & Co. Relatório intitulado A Subida do Balanço Mundial que Produtivo é o uso da nossa riqueza, estuda os balanço mundial que produtivo é o uso de nossa riqueza, estuda os balanços nacionais de 10 países que representam mais de 60% do rendimento mundial. Entre 10 países, a China representou 50% crescimento do patrimônio líquido riqueza entre 2000 e 2020, seguida pelos Estados Unidos com 22%, Japão, que possuía 31% da riqueza das 10 economias de 2000, apenas obteve 11% em 2020. A China aumentou sua riqueza até 120 trilhões, 660 trilhões, contra 7 trilhões, 38 trilhões de 2000. Por sua vez, os Estados Unidos dobraram seu patrimônio líquido, atingindo 90 trilhões, 500 trilhões, conforme Bloomberg. Em ambas as potências, mais de 2/3 da riqueza está nas mãos de 10% dos lares mais ricos, de sua proporcionalmente informou a agência dos Estados Unidos. A quantidade da riqueza do país nas mãos de 10% das famílias mais ricas cresceu de 6% em 2020, 71% em 2019. Enquanto isso, na China, os 10% dos lares mais ricos tinham 48% da riqueza do país de 2000, 67% em 2015. Nova crise financeira. McKinsey & Co. revelou que 68% do patrimônio líquido mundial está armazenado em bens imóveis. O resto está em infraestrutura, máquina e equipamentos, e uma quantidade menor em bens atingíveis como propriedade intelectual e patentes. A forte aumento do patrimônio líquido nas últimas 2 décadas ultrapassou o crescimento do produto interno bruto mundial e foi impulsionado pelo aumento dos preços dos edifícios com a ajuda da decidida das taxas de juros. A situação pode ter efeitos colaterais negativos, dados que o aumento dos valores imobiliários pode fazer que ter uma casa própria já inacessível para muitas pessoas, criando cenário para uma crise financeira. A crise financeira poderia ser parecida que afetou os Estados Unidos em 2008, após o rebentamento da bolha de setor imobiliário. A China poderia ter problemas semelhantes pela dívida de promotores imobiliários como China, Evergrande Grupo, com a agência Sputnik Brasil. Cláudio Castro regulamenta o benefício do ICMS para estimular bares e restaurantes. Projetos do presidente da Leste. A medida busca minimizar a guerra fiscal entre estados vizinhos que Minas Gerais propôs antes lei similar, diminuindo as alíquotas. Mais um incentivo para a remota da economia fluminense saiu do papel. O governo do estado do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 19/11, regulamentação da Lei 9.355/21, que garante benefícios fiscais de bares e restaurantes. O decreto 47834/21, assinado pelo governador Cláudio Castro, PL, prevê uma alíquota de ICMS de 3% do fornecimento ou na saída das refeições, de 4% da relativa às demais operações dos estabelecimentos. A medida começa a valer em 1º de dezembro deste ano e se estende até 31 de dezembro de 2022. O benefício ajudará a melhorar o ambiente de negócio e reaquecer o setor que foi muito impactado pela pandemia de Covid-19. Segmento de bares e restaurantes, essencial para o Rio de Janeiro, responsável pela geração de mais de 170 mil empregos, declarou o governador Cláudio Castro, de autoria do presidente da Leste, deputado André Ceciliano, PT. Da lei atende um pedido de sindicato de bares e restaurantes, Sind Rio,
Trata-se de uma adesão às licotas estipula do Estado de Minas Gerais, seguindo uma prática comum permitindo pela legislação a medida busca minimizar a guerra fiscal entre estados e vizinhos. O decreto define ainda os casos em que o benefício não se aplica nas operações de inserção integral ou não incidência de imposto a sujeitos ao regime de substituição tributária, entre outros. Para participar, o contribuinte precisa estar equite com suas obrigações tributárias, se for constatada a existência de débitos com a Fazenda Pública Estadual durante o período da fruição do benefício, ele perderá o direito ao tratamento tributário diferenciado. Neste caso, deverá arrecadar imediatamente com um acréscimo pertinente todos os valores não recolhidos durante a concessão do benefício como Diário do Rio. Senado aprova texto que tipifica injúria racial como racismo. Além do texto que tipifica injúria racial como racismo, senadores aprovaram a criação do selo Zumbi dos Palmares, que será concedido a municípios que combaterem esse crime. A anuidade do Senado aprovou nesta quinta-feira 18 o projeto de lei que tipifica injúria racial como racismo. A proposta prevê na pena de multa e prisão de 2 a 5 anos para quem cometeu o crime. A matéria que segue para análise da Câmara dos Deputados foi aprovada em uma sessão destinada à análise de proposta de enfrentamento ao racismo e de valorização da cultura negra. A sessão foi de uma homenagem dos parlamentares ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares, que liderou o Quilombo dos Palmares no século XVII. A aprovação da matéria ocorre após o Supremo Tribunal Federal, STF, decidir em outubro que o crime de injúria racial não prescreve na ocasião. A Corte entendeu que os casos de injúrias podem ser enquadrados criminalmente como racismo, conduta considera imprescritível pela Constituição. O autor da proposta do Senado, Paulo Paim, PT, Rio Grande do Sul, argumentou que, embora definida em lei, injúria racial não estaria plenamente equiparada aos crimes raciais definidos no Código Penal. Paim ressaltou a importância da votação dos projetos da sessão de hoje no enfrentamento ao racismo, e a população brasileira composta por 56,2% em pretos e pardos, ou seja, 120 milhões de brasileiros, é grande maioria é pobre. Todos nós sabemos o racismo estrutural é uma realidade que está no olhar, no gesto, nas palavras, na violência, no ódio, afirmou Cais do Valongo. Em votação simbólica, os senadores aprovaram o conhecimento do sítio arqueológico Cais do Valongo, na região portuária no Rio de Janeiro, como patrimônio da história cultural afro-brasileira essencial à formação da identidade nacional. O projeto segue para análise da Câmara. A matéria prevê diretrizes para a proteção especial do Cais do Valongo, em decorrência do título de Patrimônio Mundial da Humanidade concedida pela Unesco, prioriza ações de preservações de memória, de promoção da igualdade racial com meio de reparação à população afrodescendente. O relator da matéria, senador Carlos Portinho, PL, Rio de Janeiro, justificou a aprovação da matéria e afirma que o Cais do Valongo foi a principal porto de entrada de africanos escravizados na América Latina e se tornou o ponto de encontro da comunidade negra no Rio de Janeiro. Então, a capital do país, em cerca de 40 anos, quase 1 milhão de africanos escravizados passaram pelo Cais do Valongo, que tornou a maior porto receptor do escravo do mundo. A importância do local tamanha que o sítio arqueológico do Cais do Valongo passou a integrar a lista do Patrimônio Histórico da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência Cultural, Unesco. Em 1º de março de 2017, justificou o Portinho
O senador destacou que o local tem valor universal, excepcional com a memória da violência contra a humanidade, representada pela escravidão ou de resistência, liberdade e herança, fortalecendo as responsabilidades históricas não só do Estado brasileiro, mas de todos os países membros da Unesco. Selo do Zumbi dos Palmares. Os senadores também aprovaram a criação de selo Zumbi dos Palmares, que será concedido aos municípios que adotarem política de combate ao racismo. A matéria vai promulgar o título, será concedido atualmente pelo Senado. Nunca é demais lembrar que o Quilombo de Palmares resistiu durante mais de 100 anos, consolidando-se com o espaço de luta do povo negro. Muitos foram ataques e a violência sofridas por aqueles que somente queriam viver bem. O local físico permanece bem como a sua ideia, argumentou a relatora da matéria, senadora Elisiana Gama. Pesquisa mostra que estudantes negros foram mais afetados na pandemia. No período de escola fechadas, este foi o grupo que mais demorou para ter acesso a atividades remotas e não conseguiu aumentar o acesso a computadores com internet. Pesquisa Educação não presencial na perspectiva dos estudantes e suas famílias revelou que os estudantes negros mais pobres sofreram mais com impactos negativos durante a pandemia de Covid-19 no país no período de escolas fechadas. Este foi o grupo que mais demorou para ter acesso a atividades remotas e não conseguiu aumentar o acesso a computadores com internet. A análise foi feita pelo Plano CEDE. Com base nos dados de pesquisa Datafolha, encomendados por Itaú Social, Fundação Lehman e Banco Interamericano de Desenvolvimento do BID, entre maio de 2020 e setembro de 2021, que entrevistou com o país responsável por crianças e adolescentes da rede pública. Nos dois recordes de renda analisado até 2 salários mínimos e mais de 2 salários mínimos, os estudantes negros foram os mais impactados negativamente no que se refere ao acesso à atividade remota, conectividade, medo de desistir dos estudos, reabertura de escola. Quando a questão é o acesso à atividade remota, seja digital ou impressa. No início do período em que as escolas ficaram fechadas, o acesso à atividade remota era desigual. Em maio de 2020, 79% dos estudantes brancos já tinham esse tipo de acesso contra 70% dos alunos negros. A proporção se revelou ainda pior quando considerada a classe social de 84% para o estudante branco com renda de mais de 2 salários mínimos, de 68% para os negros em famílias que recebem até 2 salários mínimos. Em setembro de 2021, houve queda na desigualdade de acesso à atividade remota, sendo que 98% dos estudantes brancos tinha tal acesso ante 97% dos estudantes negros. Conectividade. Em relação à conectividade, a desigualdade entre estudantes negros e brancos não diminuiu ao longo da pandemia. Dados de setembro de 2021 mostram que um estudante negro de renda familiar abaixo de 2 salários mínimos tem 4 vezes menos chance de ter em sua casa um computador com internet na comparação com um branco de renda familiar maior que 2 salários mínimos. São 21% contra 86%, respectivamente. Em maio de 2020 eram 23%, antes 79%. Uma de nossas maiores preocupações está nesse gargalo de conectividade entre estudantes de diferente raça e classe social. A dificuldade em acessar os conteúdos remotos gera desmotivação e essa falta de engajamento pode agravar o risco de desistência do estudo, principalmente quando falamos de crianças e adolescentes negros com menor
Renda Familiar avaliou Cristine Castilhos, gerente de conectividade da Fundação Lehman. Evasão escolar. O medo dos pais com evasão escolar cresce em todas as dinâmicas familiares. Analisado entre maio de 2020 e setembro de 2021, no entanto, os dados sobre o estudante negro com renda de até 2 salários mínimos apresentam desvantagem. A metade, 50% deles, estavam em risco de desistir dos estudos em setembro deste ano, enquanto entre os brancos com renda de mais de 2 salários mínimos, esse número foi de 31%. Neste quesito, o gênero também influenciou os resultados, sendo que 47% de pais ou responsáveis por meninas negros de famílias mais pobres têm medo que os jovens desistam da escola, contra 36% para as meninas brancas com renda maior. Em maio do ano passado, eram 37% do país responsável de estudantes negros com renda de até 2 salários mínimos tinha medo que o jovem desistisse da escola, ante 13% para os estudantes brancos com renda de mais de 2 salários mínimos. Estudantes negros de famílias de menor renda enfrentam um cenário de crescentes dificuldades e desemprego em alta, com muitos são responsáveis por suprir a renda familiar, não vem na educação. Uma perspectiva de melhoria da qualidade de vida, assim, diminui muito seu interesse pela continuidade dos estudos, explicou Angela Deneman, superintendente do Itaú Social. Segundo Angela, para proporcionar mais equidade, é importante alocar mais recursos em escolas localizadas nas periferias, além de realizar ações de recomposições de aprendizagem e correção de desfasagem dos estudantes em relação à idade e série. Reabertura de escolas. O processo de reabertura de escolas, que tem acelerado neste ano, também atingiu os grupos de forma desigual. Em setembro de 2001, 74% dos estudantes brancos contavam com suas escolas abertas contra 63% dos negros. Os números são ainda mais distantes quando considerada a classe social, sendo que 53% para alunos negros com renda baixa de 2 salários mínimos, 83% para os brancos com famílias acima de 2 salários mínimos. A reprodução de padrões de desigualdade e da sociedade brasileira no processo de reabertura das escolas preocupar pelos potenciais prejuízos para futuros desta geração. Os estudantes negros que já sofreram com menor acesso à conectividade enquanto estavam com aulas remotas têm hoje menos garantia de retorno. As escolas que podem afetar negativamente seu aprendizado é a própria permanência na escola, avaliou Daniel de Bones, diretor de políticas educacionais da Fundação Lehman. Mourão defende exploração mineral em terra indígena. O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu nesta quinta-feira, 18, regulamentação de exploração mineral em terras indígenas na avaliação do general. Se isso não acontecer, o governo ficará eternamente em um jogo de gato e rato com os garimpeiros. A realidade, minha gente, eu digo para vocês com toda a calma, já comentei esse assunto, tem que regulamentar a questão da exploração mineral em terra indígena, afirmou Mourão, a jornalista, na saída de seu gabinete do Palácio do Planalto. A Constituição prevê isso. Enquanto não regulamentar, vai continuar esse eterno jogo de gato e rato. É uma realidade, acrescentou. De acordo com o vice-presidente, alguns índios querem inclusive realizar atividades de garimpo em suas terras. Há uma própria divisão no seio dos povos indígenas, declarou o general. Mourão ainda minimizou as ameaças relatadas pela ativista indígena Tixai Surui, que fez uma defesa
enfática dos povos originários durante a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática e COP26, nas ameaças acontecem de parte a parte, né? Limitou-se a dizer o general. Após escolas, e Macron Lula se reúne com o premier da Espanha. Ex-presidente viajou para 4 países da Europa. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira 19 com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em Madrid. Em seu perfil no Twitter, petista disse ter conversado com o premier socialista sobre a integração europeia e da América Latina, além da importância das relações entre Brasília e Espanha. Também conversamos sobre a nossa experiência na construção de políticas públicas de combate à desigualdade e dividimos a preocupação com o tema das mudanças climáticas e a importância da solidariedade entre as democracias no enfrentamento ao avanço da extrema-direita, acrescentou. Sánchez, por sua vez, afirmou também no Twitter que a Espanha e o Brasil compartilham fortes vínculos estruturais e permanentes. Hoje me reuni com o ex-presidente Lula para abordar vários assuntos de interesse comum, com a situação da pandemia, mudanças climáticas e recuperação econômica, ressaltou. Além de Sánchez, o petista foi recebido pelo vice-chanceler e ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, também vencedor das eleições legislativas deste ano, é provável sucessor de Angela Merkel, e com o presidente da França, Emmanuel Macron. Tanto Scholz quanto Macron estiveram na cúpula do G20 em Roma em 30 e 31 de outubro, mas não fizeram reuniões bilaterais com o presidente Jair Bolsonaro e Lula. Também discursou no Parlamento Europeu e se reuniu com o chefe da diplomacia no bloco, Josep Borrell. Olá galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. TCU abre processo para analisar a crítica às gestões do INEP. O tribunal recebeu representantes da Câmara dos Deputados que relatam problema na gestão do Instituto Relatoria e do ministro Walton Alencar Rodrigues. O Tribunal de Contas da União, TCU, abriu um processo para analisar os relatos feitos por parlamentares de problemas nas gestões do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais Ensino Terceiro, INEP. O TCU informou que na última terça-feira, 16, o tribunal recebeu representantes da Câmara dos Deputados que apresentaram críticas às gestões do INEP. As informações relatadas por eles foram enviadas ao tribunal por meio de uma representação que é o documento formal, diz o órgão. Foi aberto um processo para analisar os pedidos dos parlamentares à relatoria e do ministro Walton Alencar Rodrigues. Ainda não há decisão do tribunal. Os documentos não estão públicos no momento. Reunidos em ato em Brasília no início deste mês, servidores do INEP protestaram contra a atual gestão do INEP de Danilo Dupas, denunciando o risco ao trabalho desempenhado pela autarquia, que além de ser responsável pela realização de avaliação de âmbito nacional da educação, como o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, e também responsável pelos censos da educação básica e superior pela condução de diversos estudos educacionais. As críticas culminaram em 37 servidores, pedindo exoneração dos cargos que ocupavam tanto o presidente do INEP quanto o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Afirmaram que a realização dos exames está garantida e não será prejudicada. Auditoria.
No última quarta-feira, 17, o Senado Federal aprovou um requerimento para a realização de auditoria pelo TCU no INEP. A intenção que o TCU verifique a capacidade operacional do INEP para realizar exames como o Enem e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD. As crises sucessivas que motivaram as trocas de gestores do INEP, associada à redução no orçamento daquele instituto e as manifestações de servidores e de setores da academia, nos levam a crer na provável deteriorização da capacidade operacional daquela autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, responsável pela avaliação da educação no país. Disso o requerimento de autoria da senadora Leila Barros, Cidadania DF. Os senadores pedem realização da auditoria pelo TCU, órgão de controle auxiliar do Congresso Nacional, quando a capacidade operacional do INEP para o exercício das suas atribuições legais, em especiais para a realização das provas de avaliação da qualidade da educação, destacando o Enem e o ENAD. O Enem começa a ser aplicado neste domingo 21 para mais de 3 milhões de estudantes em todo o país. O exame é a principal forma de ingresso no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada, SISU, de obtenção de bolsas por meio do Programa Universidade para Todos, ProUni, e de participação no Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho e eleito imortal da ABL. Médico e escritor ocupará a vaga do acadêmico professor Alfredo Bozzi, falecido no dia 7 de abril de 2021. Niemeyer concorreu com Joaquim Branco e o indígena Daniel Munduruku. A Academia Brasileira de Letras, ABL, elegeu hoje 18 o médico e escritor Paulo Niemeyer Filho como o novo ocupante da cadeira 12 de seu quadro de membros efetivos, que ficou a vaga com a morte do acadêmico professor Alfredo Bozzi, ocorrido no dia 7 de abril de 2021. Niemeyer foi eleito com 25 votos. Participantes da eleição, 34 acadêmicos, de forma presencial ou virtual. Os ocupantes anteriores da cadeira 12 foram Urbano Duarte, fundador, que escolheu como patrono França Júnior, Augusto de Lima, Vitor Viana, José Carlos de Macedo Soares, Abigar, Renault, Dom Lucas Moreira Neves. Niemeyer concorreu com Joaquim Branco e o indígena Daniel Munduruku. De acordo com o presidente da ABL, Marcos Lucchesi, Paulo Niemeyer entre para a Academia Brasileira de Letras com agente da ciência e da cultura em sintonia com o humanismo e a modernidade. Sua presença reafirma o compromisso desta casa com o conhecimento integral de que ele e o Paulo é mestre consumado. Biografia. Paulo Niemeyer Filho nasceu no dia 9 de abril de 1952, no Rio de Janeiro, filho de Paulo Niemeyer Soares e Maria Pia Rafaela Guilhermina Alice Torres Guimarães. Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em 1975, e iniciou sua residência em neurocirurgia
Na clínica Neurocirurgia, Dr. Paulo Niemeyer. Na Casa de Saúde, Dr. Eiras, e dedicou seu primeiro ano de residência ao estudo de neurologia e neuroradiologia no National Hospital for Nervous Diseases Institute of Neurologia, Universidade de Londres, onde estagiou como postgraduou em 1977. Foi nomeado chefe do Serviço de Neurologia e Tomografia Computadorizado da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. No ano seguinte, foi contratado como médico neurocirurgião do Hospital Municipal Souza Aguiar. Em 1979, introduziu no Brasil uma nova técnica microcirúrgica para tratamento de nevralgia no trigêmeo, que teve a oportunidade de aprender na Universidade da Flórida. Ao final de 1979, foi nomeado diretor do Instituto de Neurocirurgia da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Entre outros títulos, Niemeyer atualmente é diretor médico do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e membro do Conselho da Fundação do Câncer na ocasião de sua candidatura como membro titular da Academia Nacional de Medicina. Apresentou a memória do intitulada Experiência com Cirurgia dos aneurisma intracraniana da fossa posterior. Dólar alto estimula o investimento no país, diz ministro. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, as empresas estrangeiras que investirem no país podem ter ganhos extra com a desvalorização da moeda. O dólar alto acima do nível de equilíbrio estimula os investimentos no Brasil, disse nesta quinta 18 o ministro da Economia Paulo Guedes. Segundo ele, as empresas estrangeiras que investirem no país podem ter ganhos extras com a desvalorização da moeda. Em evento promovido pela Secretaria de Política e Economia da pasta, o ministro atribuiu ao clima político e a ruídos externos alta recente da moeda norte-americana. O dólar foi lá em cima por causa desse barulho político. A incerteza briga a confusão, os fundamentos econômicos estão sólidos, estão aí os gatilhos fiscais e os marcos regulatórios. O Banco Central Independente, o déficit em queda, declarou. Para Guedes, investidor terá um adicional de ganhos com alta do dólar. Os fundamentos estão aí e o dólar está lá em cima ainda por causa da barulheira infernal. Não tem problema que entre agora, investido o país agora. Tem uma margem adicional de ganho, além do que vai ganhar no projeto em si. A empresa está entrando com um dólar favorável, que está acima da taxa de equilíbrio, comentou o ministro. O ministro defendeu a independência da autoridade monetária para ele. As eleições de 2022 estarão livres de interferência do Banco Central, BC, no câmbio, porque será a primeira vez que a disputa ocorrerá com o BC submetido às regras de independência. Guedes repetiu a estimativa repassadas recentemente, segundo as quais o Brasil receberá 500 bilhões em investimentos privados nos próximos anos. Ele disse ter sido informado na viagem recente
do presidente Jair Bolsonaro ao Oriente Médio, que os investidores árabes pretendem comprar 2 times de futebol no Brasil. Saúde. O ministro comentou a redução dos gastos com a saúde no próximo ano, por causa da contenção da pandemia de Covid-19, embora tenha dito que a alocação de recursos dependa do Congresso. Guedes disse que a diminuição das despesas com saúde poderá dar mais espaço para o aumento de salário para os servidores. Esse é o grande desafio à frente para a classe política assumir os orçamentos públicos, fazem tempo de paz, o que nós só conseguimos fazer em tempo de guerra contra a pandemia. Olha, está aqui o dinheiro para a saúde, mas não tem dinheiro para o aumento de salário neste ano. No ano seguinte, a crise foi embora, o que diminuiu o gasto com saúde. Temos aqui a possibilidade de dar reajuste de salário, ressaltou o ministro. Em relação aos servidores, o ministro disse que o congelamento dos salários do funcionalismo, que começou no início da pandemia de Covid-19 e durará até o fim deste ano, gerou mais a economia para o governo, que reforma administrativa, cerca de 150 bilhões deixaram de ser gastos pela União, por estados e por municípios em 1 ano e meio. Guedes reclamou do acesso da vinculação do orçamento e diz que o aumento, atualmente 96% do orçamento brasileiro, é carimbado por vinculação e gasto obrigatório, repetindo um discurso feito desde o início do governo. Ele defendeu que o Congresso tem a liberdade de decidir integralmente o destino dos recursos públicos precatórios. O ministro voltou a defender a aprovação da proposta de emenda à Constituição da PEC dos precatórios, que permite o parcelamento dos precatórios de dívidas com sentença definitiva na Justiça e muda a fórmula de correção do teto de gasto. Para ele, o texto aprovado pela Câmara dos Deputados dá mais previsibilidade sobre o pagamento das dívidas judiciais e não configura o calote. Não tem nada de calote, absolutamente nada de calote, declarou. Na avaliação de Guedes, se a PEC não for aprovada, haverá uma explosão de gasto com precatório nos próximos anos. Para 2023, calculou, essas despesas podem superar 100 bilhões e viabilizar o pagamento de benefício social. A PEC, ressaltou, está sendo feita com responsabilidade. Se não confirmarmos no que está sendo feito, no que está sendo desenhado, se estiverem fazendo coisas absurdas e erradas, coisas que ameaçam a população brasileira, também não podemos ficar, comentou. PNL continua 2022, queda na ocupação e leva a participação das transferências da renda no rendimento domiciliar. Desde 2019 a 2020, a proporção de domicílio com pessoas recebendo outros programas sociais saltou de 0,7 para 23,7%, aumento em todas as regiões, sobretudo no Norte, 0,5% para 32,2%, Nordeste, 0,8% para 30,0%. Isso se deve ao auxílio emergencial criado pelo governo federal devido à pandemia do coronavírus, destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, MEI, autônomos e desempregados. No PNAD continua 2022, esse benefício entrou na réplica de outros rendimentos, que engloba rendimentos provenientes de programas sociais, aplicações financeiras, seguro-desemprego, seguro-defesa, etc. Caiu a proporção de domicílios que recebiam o Bolsa Família de 14,3% para 7,2%,
pois a parte do beneficiário passou a receber auxílio emergencial. Já a proporção de domicílio que recebia o BPC-LOAS passou de 3,5% para 3,1% no período. O número de pessoas com outros rendimentos saltou de 16,4 milhões em 2019 para 30,2 milhões, de 7,8% para 14,3% da população em 2020, enquanto de pessoas com rendimento de trabalho caiu de 92,8 milhões para 84,7 milhões, de 44,3% para 40,1% da população. Esta queda está relacionada à redução da população ocupada em 2020. Além disso, pela primeira vez desde 2012, o grupo de outros rendimentos separou das pessoas que recebiam aposentadoria e pensão de 26,2 milhões, ou de 2,4%. Desde 2019 para 2020, outros rendimentos ganham participação na composição do rendimento domiciliar per capita no Brasil, passando de 3,4% para 7,2%. Já o peso do rendimento de trabalho caiu de 74,4% para 72,8%. Também caíram no período os rendimentos de aposentadorias ou pensão, de 18,7% para 17,6%. O aluguel a rendimento de 2,4% para 1,5%. Pensão alimentícia, doação ou mesada de 1,2% para 0,8%. O rendimento médio real de todas as fontes caiu de 3,4%, passando de 2.292 de 2019 para 2.213 de 2020. O maior valor estava no Sudeste, 2.575, e o menor no Nordeste, 1.554, União e região onde não houve queda. O rendimento de outras fontes caiu de 15,4%, baixando o menor valor de 1.295. Desde 2002, dentro das categorias que compõem o rendimento proveniente de outras fontes, o item aposentadoria ou pensão, mesmo com retração recorde de 5,1%, manteve-se com de maior média em 2022, com 1.919. Já o valor dos outros rendimentos de 678 cresceu 12,3% em relação a 2019, maior expansão anual, porém, à frente de 2012, essa estimativa ficou praticamente estável. Por outro lado, o rendimento médio mensal real habitualmente recebido de todos os trabalhos aumenta 3,4% em 2019 para 2022, chegando a 2.447, saída de 8,1 milhões de pessoas da população ocupada no período, elevou essa média. Já o rendimento médio mensal real domiciliar para capita caiu de 4,3% em 2020, chegando a 1.349. Rendimento por capita dos domicílios que recebia outros programas sociais aumentou 12,2% entre 2019 e 2020, passando de 688 para 772. Em 2020, as pessoas de 1% melhor numerado rendimento médio domiciliar per capita de 15.816 recebia 34,9 vezes o rendimento dos 50% com menos rendimentos médio de 553 em 2019. Esta razão chegou a 40 vezes maior valor da série. Índice de Gini do rendimento médio domiciliar per capita passou de 0,544 em 2019 para 0,524 em 2020. O Nordeste manteve maior Gini em 2020, 0,526. O Sul, o menor, 0,457 em 2019 e 2020. Gini caiu em todas as regiões, sobretudo no Norte e Nordeste, onde o auxílio emergencial atingiu a maior proporção de domicílios. São informações da PNAD, continua 2020, rendimento de todas as fontes, que já incorpora a reponderação da série histórica de pesquisa nota técnica 3/2021.
Rendimento de trabalho, perda, participação na renda total. Das 211,1 milhões de pessoas residentes no Brasil de 2020, 128,7 milhões, 61,0%, tinham algum tipo de rendimento. Maior proporção estava na região sul, 65,4%, enquanto o Norte e Nordeste tinham os menores percentuais, 54,6% e 57,3%, respectivamente, à frente de 2019. Apenas Norte teve variações positivas, passando de 53,4% para 54,6% no período. Em 2020, 41,1% da população residente, 84,7 milhões, tinham rendimento do trabalho e 28,3%, 59,7 milhões, tinham rendimentos provenientes de outras fontes. Frente a 2019, houve redução da parcela correspondente ao rendimento do trabalho, que era de 44,3%, 92,8 milhões. No ano anterior, o aumento do peso rendimento de outras fontes, que corresponde a 23,6%, 49,5 milhões. Essa tendência ocorreu em todas as regiões. Sul permanecia com o maior percentual de pessoas com rendimento de trabalho, 46,0%. Já o Nordeste registrou pela primeira vez um percentual de pessoas com rendimentos de trabalho, 32,3%, menor que o daquele que recebiam de outras fontes, 32,8%. Números de pessoas com outros rendimentos vai de 16,4 a 30,2 milhões em um ano. O número de pessoas com outros rendimentos, seguro, desemprego, seguro, defesa, programas sociais do governo, inclusive auxílio emergencial, rendimento de poupança, etc., quase dobrou de 2019 para 2020. Primeiro ano da pandemia iniciou de 16,4 milhões, 7,8% da população para 30,2 milhões, 14,3% pela primeira vez na série. Esse grupo superou as das pessoas que recebiam aposentadoria, pensão, 26,2 milhões ou 12,4%, se tornando a principal categoria da composição dos rendimentos de outras fontes. Em seguida, vinha aluguel e arrendamento de 1,3%, a pensão alimentícia, doação ou mesada de não morador de 1,7%. No Norte, 17,5%, Nordeste, 19,7%, Centro-Oeste, 12,1%, percentual dos que recebiam outros rendimentos superou dos que recebiam de outras fontes que não trabalham. Rendimento de todas as fontes cai 3,4%, mas Nordeste tem aumento. Entre 2019 e 2020, o rendimento médio real de todas as fontes, que inclui trabalho e outras fontes, caiu 3,4%, passando de 2.292 para 2.203. O maior valor foi registrado na região Sudeste, 2.575, seguido por Centro-Oeste, 2.466, Sul, 2.441, enquanto o menor foi verificado no Nordeste, 1.554 de 2019 para 2020. A queda desse rendimento ocorreu principalmente no Sudeste, 4,7%, no Sul, 4,3%, no Centro-Oeste, 3,3%. Região Nordeste foi a única que não teve queda, passando de 1.538 em 2019 para 1.554 em 2020. Rendimento de outras fontes cai ao menor valor desde 2012. Em 2020, o rendimento de outras fontes caiu de 15,4%, seu menor valor de 1.295. Desde 2012, o movimento de queda ocorreu em todas as regiões, principalmente no Sudeste, Sul, Centro-Oeste, onde as perdas foram de 19,6%, 3,2% e 21,0%, respectivamente. Entre todas as categorias que compõem rendimento de outras fontes, aposentadoria ou pensões, mesmo com retração recorde de 5,1%, manteve-se com maior média de 2020, 1.919 em todas as regiões. Aposentadoria ou pensões eram categoria de maior valor, variado de 1.540 no Norte, 2.268 no Centro-Oeste. Regionalmente, a perda de valor foi generalizada, alcançar 10,7% no Norte e 8,8% no Centro-Oeste. Já o valor dos outros rendimentos, 678, cresceu 12,3% em 2019,
Norte e Nordeste tiveram ganhos expressivos de 47,8% e 55,0%, respectivamente. No Norte, o valor médio passou de 435 em 2019 para 643 em 2020. No Nordeste, foi de 400 para 620. Por outro lado, no Sudeste ou no Sul, esse tipo de rendimento caiu 16,5% e 5,0%, respectivamente. Os rendimentos provenientes de aluguel arrendamento tiveram valor médio de 1.622, também caíram entre 19 e 5,1% em 2019, 12 9,7%. A pensão alimentícia, doação ou mesada de não morador totalizava em média de 646, mesmo valor de 2019, e 5,2% acima de 2002. O valor do rendimento de trabalho cresce 3,4%. O rendimento médio mensal real habitual recebido em todos os trabalhos calculados para as pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência foi de 2.447 em 2020, 3,4% maior que o registro de 2019, 2.366. Este aumento explica como a saída de 8,1 milhões de pessoas da população ocupada no período indicado, que aqueles que continuaram ocupados tinham maior rendimento do trabalho em relação a 2022, quando estimulava a era de 2069. O crescimento foi de 7,8% das regiões Norte, 1.751 Norte, 1.814 registraram os moradores, valores do Sudeste, 2.793 Centro-Oeste, 2.651 e Sul, 2.611 os maiores. Com redução da população ocupada, a massa de rendimento de trabalho cai 5,6%. Em 2020, o rendimento habitual recebido em todos os trabalhos resultou em uma massa mensal do rendimento de aproximadamente 207,4 milhões, 5,6% menor que estimada para 2019 frente a 2012. Massa de rendimento cresceu 5,5%. Nesses fatores que ajudam a explicar essa queda, esta forte redução da população ocupada, queda de 8,7%, chegando ao menor contingente da série de 84,7 milhões em relação a 2002, quando a população ocupada era de 86,7 milhões, reduções foi de 2,2%. Sudeste continuou com maior massa mensal no rendimento de 2020, 107,6 bilhões, seguido pela região Sul, 36,2 milhões. A menor massa era da região Norte, 2,1 milhões. Todas as regiões houve queda da massa de rendimento do trabalho entre 2019 e 2020, com redução da população ocupada, sobretudo no Nordeste, 11,8%, Sudeste, 8,8%. Distribuição de rendimento de trabalho mais desigual do Nordeste. O índice de Gini do rendimento médio mensal real habitualmente recebido de todos os trabalhos foi de 0,500 de 2022, inferior a de 2019, 0,46, mais uma vez redução do contingente de ocupados, sobretudo dos trabalhadores por conta própria, doméstico, empregados sem carteira, pode ter tornado a distribuição de rendimento do trabalho um pouco menos desigual. As regiões Sul, 0,436, Centro-Oeste, 0,476 representantes menores, indício do Nordeste maior que 0,532, região Nordeste também foi a única a registrar variações positivas. Auxílio emergencial eleva o peso dos outros rendimentos na renda domiciliar. Em 2020, o rendimento de todos os trabalhos compunham 72,8% do rendimento médio mensal real domiciliar, que capita pouco baixo de 2019, 74,4%, os de 27,2% provenientes de outras fontes se dividiam em aposentadoria ou pensão, 17,6%, aluguel, arrendamento de 1,5%, pensão alimentícia, doação ou mesada de não morador, 0,8%, e outros rendimentos, 7,2%. Participação no rendimento domiciliar per capita por tipo de rendimento Brasil.